E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é muito polêmico, pois eu separei 5 jogadores brasileiros que fracassaram no futebol europeu, mas que aqui no futebol brasileiro são vistos como craques, e eles acabam sendo vistos assim como craques porque realmente jogam bem aqui no Brasil. E também já lembrando a vocês no início do vídeo que o jogador fracassar no futebol europeu não significa que ele é ruim, apenas significa que ele não se adaptou a outro estilo de jogo e que aqui no Brasil eles se adaptaram bem, mas lá na Europa não conseguiram render o esperado. Então já vai deixando o seu likezão aí embaixo, irmão. Bora bater no vídeo de hoje, no mínimo 1000 likes, cara. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, Malfrão FC. Me manda mensagem lá que a gente pode estar conversando, a gente pode trocar uma ideia e sempre interagir. E agora sim, bora ver quem são esses 5 jogadores brasileiros que acabaram fracassando no futebol europeu. E para começar essa lista, já vamos citar o meia do Internacional, Gabriel Bosquilha. Ele foi revelado pelo São Paulo em 2014, começou muito bem no profissional, aí ele ganhou um certo destaque, foi vendido para o futebol europeu, para o Mônaco da França, só que por lá, né, cara, ele não conseguiu jogar muito bem. Ele foi contratado para ser o camisa 10 da equipe francesa, só que na Europa ele não conseguiu manter o mesmo ritmo de atuações que vinha apresentando no São Paulo. Na real, Bosquilha até começou bem, mas depois só foi caindo. Primeiro, né, ele começou a ficar só no banco de reservas, mal entrava nas partidas. Depois acabou sendo emprestado para o Nantes, onde também não conseguiu render o que se esperava dele. E após 4 anos na Europa, ele voltou ao futebol brasileiro. Bosquilha foi contratado pelo Internacional. Ainda bem jovem, tem 23 anos, mas já deu para notar a diferença das atuações dele no futebol brasileiro, já que ele vem jogando bem no Internacional, e no futebol europeu na França ele não conseguiu se encontrar. Mas é muito bom jogador sim, Gabriel Bosquilha, pelo menos pro nível do nosso futebol. E o segundo nome da lista é de Gabigol, talvez o caso mais polêmico sobre jogadores que fracassaram no futebol europeu. Ele foi revelado pelo Santos em 2013, passou 3 anos jogando em alto nível aqui no futebol brasileiro e em 2016 foi vendido para Inter de Milão, por algo na casa dos 29 milhões de euros, um valor realmente bem caro. E só para fazer uma comparação rápida aqui junto com vocês, quando o Liverpool contratou o Mané também em 2016, pagou 30 milhões de libras, então ali um valor semelhante ao que a Inter de Milão acabou pagando pelo Gabriel Barbosa. Na Inter de Milão, Gabigol não rendeu o que se esperava dele. Na primeira temporada, Gabriel jogou apenas 3 partidas e marcou 0 gols, números patéticos para uma contratação tão badalada como foi a dele. Em muitos jogos ele nem ficava no banco de reservas. Foi então que na temporada seguinte o jogador foi emprestado ao Benfica de Portugal, que em tese seria um time onde ele teria mais espaço. E mais uma vez, uma péssima temporada. Foram apenas 3 partidas de novo e um total de 0 gols marcados. Gabigol então retornou à Inter de Milão, já que o Benfica não quis renovar o seu contrato mediante as péssimas atuações. E na segunda passagem pela Inter foram 9 jogos e apenas um golzinho marcado. Números até então bem fracos. Gabigol então foi alvo dos jornais italianos e europeus que o taxavam como a grande decepção na Europa. Até que em 2018 ele voltou ao futebol brasileiro, foi pro Santos. E aí ele voltou a jogar bem. Foi o artilheiro do Brasileirão de 2018 e no ano seguinte foi contratado pelo Flamengo. Ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro e novamente foi o artilheiro do Brasa. E agora em 2020 ele já iniciou o ano bem, marcando gols, parecendo que vai manter o mesmo futebol apresentado em 2019. Então tá aí, né, irmão? Na Europa ele não vingou, mas no Brasil conseguiu ter muito destaque e ser o principal centroavante do país em número de gols marcados. Outro jogador que aqui no futebol brasileiro está sendo considerado craque, mas que no futebol europeu acabou não vingando, é Bruno Henrique do Flamengo. Ele foi revelado pelo Cruzeiro em 2011, passou vários anos no Uberlândia de Minas Gerais jogando em divisão nenhuma, nem na Série D, e em 2015 foi contratado pelo Goiás, onde jogou muito bem, ganhou muito destaque. Eu assisti aos jogos do Goiás em 2015 e via bastante
bastante talento no Bruno Henrique, um jogador rápido que partia sempre pro drible, quase sempre ganhava na velocidade dos marcadores, e aí com todo esse destaque ele acabou sendo vendido já no ano seguinte pro Wolfsburg da Alemanha. E foi aí que veio o seu fracasso no futebol europeu. Bruno Henrique não conseguiu jogar bem na Alemanha, foram 17 jogos pelo Wolfsburg e 0 gols marcados, atuações muito ruins que fizeram rapidamente retornar ao futebol brasileiro. Bruno Henrique então foi contratado pelo Santos, voltou muito bem, fez uma boa temporada de 2017, mas em 2018 foi muito mal, fez pouquíssimos gols pelo Peixe e realmente não apresentava um bom futebol dentro de campo. Mas aí em 2019 Bruno Henrique foi contratado pelo Flamengo, foram 35 gols marcados, uma conquista da Libertadores da América, uma conquista do Campeonato Brasileiro, jogou Mundial de Clubes, foi muito bem de verdade em 2019 e também tem tudo para repetir isso na temporada de 2020, mas na Europa ele não conseguiu jogar bem, até porque lá o estilo de jogo é outro e é diferente do futebol brasileiro. Agora o quarto caso que podemos citar de jogadores brasileiros que fracassaram no futebol europeu é Paulo Henrique Ganso. Ele foi revelado pelo Santos, começou voando naquele time que tinha Neymar, que tinha André, que tinha Elano. Só que aí o Ganso acabou sofrendo uma lesão no joelho e após essa lesão ele nunca mais foi o mesmo jogador. Até viveu um bom momento no São Paulo, mas nada perto daquele Ganso do Santos. Ganso só foi jogar no futebol europeu em 2016. Foi vendido para o Sevilla da Espanha. Ficou muitos jogos no banco de reservas e na maioria das vezes nem era relacionado para as partidas. Tempo depois, ele foi emprestado para o Amiens da França em 2018. E no futebol francês o cara também não rendeu o esperado, ficou muitos jogos sem jogar, virou reserva, até que em 2019 foi contratado pelo Fluminense. Fez uma temporada regular, mas nada também que lembrasse aquele Ganso da época de Santos jogando ao lado do Neymar. Nada que lembrasse de perto o Paulo Henrique Ganso antes da lesão no joelho. Mas sim, melhor do que na Europa. Ganso fracassou no futebol europeu muito por ser um jogador lento, cadenciado, que não tem muita intensidade, bem o oposto do que pede o futebol europeu. E por fim, podemos citar o lateral esquerdo Guilherme Arana, que atualmente está jogando no Atlético Mineiro, mas que também fracassou na Europa. Assim como o Ganso, ele foi contratado pelo Sevilla da Espanha em 2018. Por lá, Guilherme Arana pouco jogou. Fez até alguns bons jogos, mas nunca se firmou como titular da equipe. Até que ele começou a não ser relacionado para os jogos, ficou encostado e foi emprestado para a Atalanta da Itália já no finalzinho de 2019. Na equipe italiana, Guilherme Arana fez uma passagem mais decepcionante ainda. Foram apenas 4 jogos, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Resumindo, ele foi contratado pela Atalanta, mas não foi utilizado. Foi então que em 2020 ele voltou ao Brasil, foi contratado pelo Atlético Mineiro para tentar retomar aquele seu bom futebol da época de Corinthians. Então, família, esses são os 5 jogadores brasileiros que fracassaram no futebol europeu recentemente, mas que aqui no Brasil são considerados bons jogadores, que têm um bom nível. Alguns até são considerados craques por grande parte do público que assiste futebol e também por parte da imprensa. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Por que esses 5 jogadores não deram certo no futebol europeu, mas aqui no futebol brasileiro dão certo e ganham algum destaque? Já comenta aí embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês e respondendo a todos. E como eu sei que tu curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço, Francesco. É nóis e fui!